Estranhamente, os nossos pais chegaram juntos antes do jantar. Vinham muito sérios e concluí logo que pouco teria mudado. Jorge, olha ali. Ui, ainda vêm zangados. Quando é que isto acaba? Será que podemos fazer alguma coisa? Nós? Achas que alguém nos vai ouvir? Vão logo dizer que somos muito novinhos ou qualquer coisa do mesmo género. Não sei se vale a pena. Olha que eu acho que podíamos falar sobre a nossa opinião. E qual é a nossa opinião? Vá, Jorge, não sejas imbecil. Não vais apoiar o teu irmão? A minha irmã? Tens dúvidas? Acorda. Mas eu não percebo nada daquilo de ser gay. Lá na escola estamos sempre a dizer isso para chatear uns totós envergonhados. Isso é muito mau ao dinheiro, trazendo-me um bocadinho de batota porque não tinha certeza nenhuma. Espera, vou chamar a Matilde. Saí dali a correr do quarto e bati de forma tão insistente à porta que a minha irmã acabou por sair do quarto e aceder ao meu pedido. Trancamo-nos por dentro, pois não queríamos ser interrompidos. Querem saber o quê, gêniozinhos? Perguntou a Matilde sem pôr aquela carinha de gozo do costume. Aquilo era sério. Como é que se fica gay? Disparou o Jorge, começando logo a patinar. Não se fica, explicou a minha irmã, sem lhe ralhar. Cada um tem a sua orientação sexual. A mais comum é heterossexual, o que não quer dizer que ser homossexual seja uma aberração. É perfeitamente normal. E o João Pedro descobriu agora. A Matilde riu para mim quando fiz a pergunta. Mais uma vez, não gozou comigo. Até me fez uma festa no cabelo. Leva-se anos neste processo, Vicente. Tem-se muitas dúvidas, sente-se muito medo de estar enganado, fica-se a pensar que se vai perder amigos, essas coisas. Há anos que o João Pedro sabe e vive em segredo essa parte da sua vida. Agora ganha coragem para dizer aos pais. E o meu pai não admite que ele seja assim, não é? Quis saber o Jorge aflito. Ainda é cedo para tirarmos conclusões. Foi uma reação do momento. Sentiu-se fora do filme que imaginou para o filho. Só isso. Como os nossos pais em relação a ti, comentei. A mãe está do meu lado. Conversámos muito e compreendeu o meu ponto de vista. Com o pai vai ser mais difícil, parece. E a minha mãe, Matilde? Ela consegue perceber o João Pedro? Não sei, Jorge. Parece-me que sim. Eu estou confuso. E a Matilde disse ao primo que era natural. Contou-nos depois mais coisas. Na escola dela, que é a dos mais velhos, promoverem umas conversas com psicólogos, escritores, colegas. Quando ela falou na diferença de conhecimento do assunto entre pais e filhos, achei que fazia muito sentido. Ia dizer que era como ter uma conversa com a minha irmã, sobre futebol. Estávamos a anos de luz do conhecimento, mas não disse nada. Primeiro, porque sabia que a analogia, a minha professora de português iria gostar de ler esta palavra. Era muito forçada. Segundo, porque a Matilde perdera a paciência quando eu puxava esse tema. Também ia com frequência aos arames por eu gostar tanto de Guerra nas Estrelas. Coisa da vida. Ninguém era perfeito. Matilde. Posso? Era o meu pai. Ao jantar, quase não falámos um com o outro. Só trocámos palavras para pedir uma travessa ou um copo de água. Poderia jurar que até tentara não olhar para mim, mas poderia ser só impressão minha. Por outro lado, a minha mãe estava super comunicativa, o que só acontece quando está nervosa com alguma coisa. E naquela casa, encontrávamos todos nervosos. Todos. Eu estava a ler há quase uma hora. Olhei para o relógio e já passara da meia-noite. Fechei o livro e esperei o meu pai sentar-se na borda da cama, como sempre acontecia quando vinha falar comigo. Houve um longo período de silêncio. Quase comecei a preocupar-me. Mas lembrei-me dos ombros da respiração.
Acalmei-me primeiro. Senti-o um bocado atrapalhado e desconfortável. Resolvi que seria eu a dar o primeiro passo. Pai, eu sei que te custa muito aceitar que eu não queria ir para as ciências. Eu entendo. Mas podes imaginar o quanto tenho adiado esta conversa? Está a acontecer aquilo que eu não queria. Estou a dizer-vos, não é? Oh, Matilde, que disparate. Não, não estás. Mas tu não consegues entender o meu ponto de vista. É difícil. Tens tanto jeito para tudo, o que inclui matemática e ciências. Tanto jeito que é um desperdício e para humanidades, ao meu ver. Planeei um futuro brilhante para ti. Consegues explicar-me melhor a tua ideia? Sabes, eu acho que vai ser um excelente saber tanto matemática e ciências como dizes. Vai mesmo, vai mesmo. Quero estudar as pessoas, as civilizações, entender as culturas e a forma como os povos se juntaram, combateram. Essas coisas. Juntando esses dados com o que sei de matemática e ciências, posso ir mais longe. Quero estudar a humanidades, os comportamentos, interessa-me muito menos saber que selvas são responsáveis por isto ou aquilo. Interessam as pessoas por fora e por dentro. A sua forma de agir, de errar, de ter coragem ou medo. Pensaste muito nisso. Não foi bem uma pergunta, foi mais uma constatação do meu pai. Como se tivesse chegado a um beco sem saída. Que tolice a minha. Ficas muito triste comigo. Não, filha, não. São coisas que acontecem. Fiquei chocado, tu sabes que fiquei. Quando disseste aquilo senti que estavas a ser caprichosa. Mas, a tua mãe dá uma volta à cabeça. Sabes como ela é? E anda a querer que eu veja as coisas pelo mesmo prisma do que tu. É uma decisão definitiva. Sim, pai, é. Sendo assim, podemos ir trocando ideias, não é? Quase congelei. A sua expressão mudara, parecia de novo autoritária. Não aquela, não. Era uma conversa para me deixar fazer o que eu queria. Era uma tentativa para me convencer a seguir a sua ideia sem guerras. Tentei lançar o último isco, fingindo que não percebera a sua jogada, mas quase sem esperança. Mas olha, pai, preciso que me ajudes a escolher o curso. A faculdade, ainda só estou a escolher a área. Pois é, Matilde, não tens maturidade para essas decisões. Mas conta connosco. Vamos explicar-te as nossas razões. E eu, pai? E eu? Não posso ter razão? Não recomeces, Matilde, por favor. Vamos falar como pessoas civilizadas. Nada feito, pensei. Como as lágrimas começavam já a correr, e o meu pai disse que eu precisava descansar, me ia deitar de me deixar dormir. Dormir. Os ombros fecharam-me numa concha de tristeza. Fizemos um tal fica-pé com os nossos irmãos que conseguimos que a Matilde e o João Pedro nos levassem até a casa do Teu Queiroz. A grande chatice foi termos de ir sem bicicletas, não havia que chegassem. Era longe como sei lá o quê. O dia anterior fora de novo um domingo muito complicado. João Pedro e o tio Pedro quase não se falavam. A Matilde e o meu pai também não. Daquela vez, a minha irmã nem tinha vindo à porta despedir-se dos meus pais no domingo, o que era estranho, para não dizer mal-criado. Abraçou muito a nossa mãe, dentro de casa, já meio a chorar, mas não fez mais nada. O pai deve ter ficado fulo. O João Pedro quase não se mexia, parecia morto sem estar. Já o Jorge quase que não se calava. Parecia um para-raios com capacidade para apanhar vapes num raio de 500 km. Esta do para-raio era uma analógica que também deveria deixar a minha professora de português divertida. Quando por fim chegámos à casa do Dr. Queiroz, apresentámos-nos ao casal e a Maria parecia radiante por nos receber. Chamou-nos à cozinha, onde se acumulavam frascos e frascos vazios, à espera da compota que borbulhava no fogão. Cheirava tão bem que não arredávamos pé dali. Com pão fresco e compota quente, esquecemos-nos logo das conversas com o Dr. Queiroz. Viemos redondos para casa e com 2 frascos. A Maria era um doce de pessoa. Doce? Compota doce, ainda a minha escrita. Só sei do que se passou porque a Matilde, à noite, me contou algumas coisas. Calculo que escondeu mais de metade do que se passou. Mas é mesmo
assim. Irmãs mais velhas é igual a censura de assuntos e pouca margem para insistência. Conversaram sobre a atitude do meu pai. O Dr. Queiroz compreendia que levasse tempo a vergar. Que palavras incríveis! E pediu à Matilde que lhe desse mais algum tempo. Tempo. Isso vai de mal a pior. Tempo. Isto vai de mal a pior. Não repitam palavras se não fazem parte do ritmo do texto, diria a professora. Enfim, elogiou a forma como ela iniciou a conversa, mas essa parte não entendi. Se a minha irmã estivesse mesmo feito bem, ficaria tudo na mesma. Deve ter feito alguma asneira, mas eu fiquei caladinho com este pensamento para não a irritar. Ensinou-lhes mais uma coisa. Fixei uma delas. Quando nos sentíssemos a perder o controle, com o coração a bater muito depressa e uma má disposição horrível, deveríamos repetir uma frequência baralhada de números. Desculpa, não percebi nada. Por exemplo, 13, 20 e 1, 14, 7 e 16. Assim a balda? Não, Vicente, claro que não. Decoras e repetes, mas não podem ser seguidos. Porquê? Quando são seguidos, fazem sem esforço. E isso é para quê? E isso é para quê, Matilde? É um truque, monstrinho. Conseguimos distrair-nos um pouco da sensação má e recuperamos a calma. Assim, no meio de uma discussão, ninguém é capaz de fazer isso. Eu acredito que funciona. Não sei se me lembra do truque quando for preciso. Se eu estiver presente, conta comigo. 1, 13, 41, 14, 17, 96, 20. Não foi essa a ordem que eu disse, mas sim, pode ser essa. Não foi? Tens a certeza? Tenho, Vicente. A certeza absoluta. Que chatice. Depois, como sempre, quando já não queria contar mais coisas, e era a parte que mais nos interessava, o João Pedro calou-se. Instou-me para fora do quarto para não me dar sequer tempo para resmungar. Irmãs mais velhas é igual a censura de assuntos e pouca margem para insistência. Mesmo baralhando a ordem, é assim. Apanhei um susto nessa noite. Ouvi alguém bater à porta, devagarinho, mas quando me ia levantar para abrir, um vulto entrou. Num nervosismo terrível, encontrei o interruptor do candeeiro e acendi a luz. Ufa, era só o João Pedro. Não, nada disso. Alerta total. Era o João Pedro vestido para sair, agasalhado para o frio, com uma mochila cheia de coisas. O que se passa? Fala baixo. Vou-me embora. O quê? Estás doido? Não fico nem mais um segundo em casa. O meu pai não me quer aceitar. Paciência, deixe de incomodar. Lembra-te do que disse o Dr. Queiroz. Como poderia estar o João Pedro a sair de casa exatamente no dia em que a conversa com o Dr. Queiroz sobre a questão da homossexualidade? Debateram os tempos de cada um e a conversa sobre como meu primo deveria dar tempo a que a aceitação chegasse. Falando, explicando, esqueceram-se de tudo, rejeitaram tudo. Como? Se tivesses ouvido o meu pai há pouco, concordavas comigo, rosnou João Pedro. Ele já sabia. Tenho a certeza, agora faz-te conta que estás chocado. O teu pai disse-te que já sabia? Não, claro que não. E a tua mãe? A mãe.
ameaças do pai, o desprezo que mostrara pela sua orientação sexual, a chantagem emocional, pedindo-lhe que não desse semelhante desgosto à tia Luísa. Fiquei sem palavras. Sabia que eram pessoas civilizadas, informadas. O tio Pedro não podia reagir daquela forma. A tia Luísa não reagiria assim. Que seria da tia do Vicente se o João Pedro fugisse? E não te custa deixar para trás o teu irmão, a tua mãe, mesmo o teu pai? Qual é o problema? Ficam todos mais aliviados. Não digas isso. E eu? Vamos ser sempre muito amigos. Como? Tens algum dinheiro? Como podia ele estar a falar de dinheiro? Percebi que era uma manobra para me distrair. Para além de precisar mesmo dele, cedi. No meu casaco, ao pé da entrada. Aqui no quarto não tenho nada. Tu não vais embora, pois não? Por favor, João Pedro, não vás. Isso não resolve nada. Vi-o avançar para a porta. Não adiantava dizer-lhe o que sentia. Ia fugir. Ia desaparecer daquela casa. Zangado com todos. Fui tão determinada a fazer aquilo que o João Pedro dificilmente me iria perdoar. Tão determinada que ainda hoje não sei como fui capaz. E fugir de casa é solução? Vais fugir de casa, João Pedro? Duas frases gritadas, uma bastante alto, a outra ainda mais. Numa casa em silêncio, um rebuliço chegou depressa ao meu quarto, enquanto o meu primo me mostrava, com um olhar baço de desgosto, o quanto eu o traíra. Doeu-me dentro do corpo. Aquele momento sentia a torcer qualquer coisa, talvez o profundo afeto pelo João Pedro, mas não podia deixar que fugisse. O que foi? Perguntou a tia Luísa, adivinhando já o que se passava ao ver o filho assim vestido e de mochila a abarrotar. João Pedro, vais sair de casa? Pobre de Jorge, nem queria acreditar no que via. Vais-te embora e posso ir contigo? És um cobarde, disse o tio Pedro, num tom seco. Preferes fugir? É assim que resolves as coisas? Muito bem, a porta está aberta. Virou-lhe as costas com uma calma cheia de desprezo. Estaria a fazer bluff? A tia Luísa não conseguia disfarçar o medo, o desgosto, o sofrimento. Abraçou. Abraçou o filho, pediu-lhe que não fizesse uma coisa daquelas, e o João Pedro, meu querido primo, o meu herói, permaneceu quieto, sem se mexer, a mochila na mão, pronto para sair, indiferente ao braço da mãe. Eu teria de agir. Um momento chegaria. Tu não és assim, disse-lhe enquanto lhe retirava a mochila da mão a custo e prometia a mim mesma apoiá-lo mais ainda dali em diante. Tu não és assim, João Pedro. Por fim, o colapso, desenvolvendo o braço de tia Luísa. Ficou calado, triste, vencido. Imagino que tenha chorado e muito, mas não deveríamos assistir àquele momento. Saí dali, empurrando o Vicente e o Jorge para a cama, dizendo-lhes que não ia acontecer nada. Fui arrumar as coisas da mochila nas gavetas do quarto do meu primo. Comovi-me porque levava com ele as cartas que trocamos ao longo dos anos. Sentei-me na borda da cama, triste e também vencida, entalada entre o remorso de ter denunciado e a certeza de que agira bem. E ele na dela, calculei. Quando me levantei e desci, já de banho tomado e vestido, perguntei à tia Luísa pelos dois. Um ligeiro aceno de queixo mostrou-me que o João Pedro estava no jardim, a cortar lenha, ou melhor, a descarregar a raiva nos troncos que, sem hesitar, se abriam em dois como manteiga. A minha irmã fora à mercearia. E o Jorge? Quis saber. Não comeu quase nada, coitadinho. Está no sótão com o pai. Ok. Estive entretido com o pequeno almoço. Ali na quinta se sabe sempre melhor. Mas não havia meio do Jorge descer, por isso fui subindo as escadas. Aí vinha ele, com um ar muito agitado. Puxou-me para dentro do nosso quarto, com os olhos muito abertos.
O meu irmão não é normal, Vicente. Que disparate, Jorge. Deixa-te de brincadeiras. Não é. Tenho uma doença. Obriguei-o a sentar-se numa cadeira. Afinal, eu até parecia mais velho do que ele. Homossexualidade não quer dizer doença, Bronco. É normal. Mas não tens ouvidos o que a minha irmã nos explica? És mesmo parvo. Então, se é assim como dizes, porque o meu pai está contra ele. Oh, diz lá, vês? Há alguma coisa estranha nisso. Perdi a paciência. Ainda tu achas que, se fosse uma doença, o teu pai o deixaria fugir? Era, sem tratamento, a um filho. Esquece. Custa-lhe perceber. Custa-lhe imenso perceber que o João Pedro disse. E aceitar. É só isso. Baralhei-me os fusíveis. Mas estava a ficar sem grandes argumentos. A sorte foi ouvir a minha irmã subir as escadas. Chamei-a. Precisava de uma ajudinha. Contei-lhe a dúvida do Jorge. Ela sorriu. Passou-lhe o braço pelos ombros, porque raio nunca me lembro destes detalhes, e lá lhe foi explicando que a sociedade costumava pôr de parte as pessoas diferentes, por não saber como agir, para se defender das coisas diferentes e para manter tudo igual. Fartou-se de dar exemplos. Chegou a falar do casamento gay, no que isso representava nas leis de um país em termos de aceitação, reconhecimento e direitos. Se não tivesse chegado naquela altura, eu perderia a batalha. A Matilde é o máximo. O meu pai ficou contente com a lei que permite o casamento gay, disse Jorge confuso. Eu lembro-me disso. Até falou que o país estava a ficar mais justo. Vês? É uma fase. Vai demorar um pouco a compreender o que aconteceu na família. O teu pai vai manter o relacionamento com o João Pedro como antes. Nada mudou. Os teus pais gostam muito dele. No fundo, sabem que é normal. Isto não altera nada. Mas, com tanta gente na sociedade ainda a fazer disparates, eles têm de o ajudar neste momento em que se assume que é gay. Eu gosto muito do meu irmão. Nós sabemos, rematei eu, porque era verdade e estava mesmo a gostar-me de ficar calado tanto tempo.